Estou aqui caminhando com a minha família. Minhas crianças estão andando a cavalo e parei para fazer uma reflexão. Fiquei lembrando da época que as pessoas não tinham carro, que elas faziam grandes caravanas para poder irem de um lugar para o outro. E estava pensando também sobre a questão do bem-estar. A palavra bem-estar quer dizer estar bem. E a gente ter a consciência daquilo que nos faz bem, que traz alegria, saber lidar com a natureza, de silenciar e apenas aceitar as coisas como são, porque a gente não controla todas as coisas. E nós sempre estamos sendo convidados a esfriar a nossa mente, que anda tão cheia de pensamentos, tão cheia de histórias que a própria mente vai criando. E também o nosso coração vai ficando gelado, o nosso coração vai ficando frio, porque muitas vezes as pessoas que a gente ama nos machuca, as pessoas não compreendem os nossos sentimentos. Então a gente precisa manter a cabeça fria e o coração quente. E falando em coração quente, eu vou trazer uma reflexão baseada nos discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús, eles após o domingo onde Jesus foi crucificado, né? Onde foi no domingo de Páscoa, eles voltam em caravanas no meio da estrada. Provavelmente eram várias pessoas, porque os judeus iam, né, para a cidade, iam para Jerusalém para celebrar a Páscoa, e eles voltavam cada um para sua casa, cada um para o seu lar, e ali eles caminhavam com o coração muito frio, com o coração muito triste, porque eles acreditavam que viria o rei, né, o Messias, para salvar o seu povo, que ele lutaria contra os soldados e que não seria da forma como foi. E provavelmente eles estavam ali com o coração muito triste, muito sofrido, porque eles criaram expectativas sobre algo e não aconteceu como eles acreditavam que precisava. E Jesus, dentro da sua amorosidade, da sua forma incrível de se revelar para as pessoas após a sua ressurreição, ele começa a caminhar ao lado desses discípulos. E ele pergunta para eles, o que aconteceu? Onde vocês estão indo? E aí, eles, na sua educação, né, apesar do coração estar triste, eles falam, quem que é você, né, da onde que você veio? Você não está sabendo do que aconteceu? Porque todo mundo está sabendo. O rei que nós acreditávamos, ele morreu crucificado e está todo mundo muito triste, está todo mundo muito sem esperança. E Jesus começa a falar para eles da palavra. Jesus relembra eles de todas as promessas que Deus tinha feito, de todas as alianças, desde Abraão, Isaac. E ali o coração deles começa a se aquecer. A palavra fala lá em Lucas que eles sentiram que o coração estava ficando quentinho, mas até então eles não perceberam que quem caminhava com eles era Jesus. E ao entardecer, na palavra fala que chegando em casa, Jesus dá a entender que vai seguir reto, né, a estrada, e eles falam, não, fica com a gente, dorme aqui, já está escurecendo, e amanhã cedo você continua na tua viagem. E Jesus entra na casa deles, e ali ele faz um gesto que era muito exclusivo de Jesus. Ele senta na mesa, ele reparte o pão, ele deseja paz, e naquele momento eles reconheceram que era Jesus. E ao reconhecer que era Jesus, o coração se aqueceu muito. O coração deles pegou fogo, a ponto que Jesus desapareceu da frente deles. E eles não pensaram duas vezes, se levantaram e pegaram a estrada de volta para ir para Jerusalém anunciar o que tinha acontecido. Ou seja, o coração deles queimou tanto que eles não se preocuparam se ia entrar ladrão na casa, se alguém ia chegar lá. Por quê? Porque depois que a gente tem um encontro com Jesus, um encontro pessoal com Ele, o nosso coração se enche tanto que a gente não quer saber de outra coisa a não ser dele. E aí, mesmo cansado, porque eles tinham viajado o dia inteiro,
A passagem ali fala que também era noite, né? E pensa naquela época, aquela escuridão toda, não havia lanterna, luminária, nada disso, né? Provavelmente tochas ou, ou apenas os candelabros, né? E aí eles saem correndo e voltam para Jerusalém para anunciar tudo o que tinha acontecido. Então, essa reflexão é para que a gente não perca a esperança quando o nosso coração estiver gelado, quando o nosso coração estiver triste, para que a gente possa conversar com Jesus, que a gente possa entregar tudo para Ele através da palavra dele, através da leitura da palavra, que ali a palavra ela vem como uma espada dentro de nós, ela divide o bem do o mal e ela nos alimenta, né? A própria palavra fala, não só de pão o homem viverá, mas essa palavra aquece o nosso coração, porque ali eles tiveram esperança, eles tiveram a esperança que Deus era um Deus de promessa. Ali, quando Jesus ressuscitou, ele abriu o céu para nós, né, na vida eterna, para a gente acreditar que aqui essa vida é só uma passagem, e eles tiveram essa experiência. Então, se hoje você se encontra com esse coração frio, com esse coração machucado, para que você possa entregar verdadeiramente a tua vida nas mãos daquele que pode aquecer o seu coração. Porque Jesus, o que ele quer de cada um de nós é o nosso coração. Ele podia ter ressuscitado e ter feito outras coisas e ter ido em outros lugares, mas ele visita aqueles discípulos de Emaús porque ele conhecia o coração deles. Ele sabia que eram corações bons, corações sedentos da palavra, mas que naquele momento estavam tristes, estavam sofridos pela ausência do rei. E aí, então a gente ter essa consciência e perceber que a palavra de Deus aquece o nosso coração, isso traz para nós uma esperança. E toda vez que eu tenho a virtude da fé e da esperança, eu me encontro com o amor. Um grande dia para vocês, na presença das pessoas que vocês amam. Fiquem com Deus.